Obrigado, Fábio, pela gentileza, pelo convite. Bom dia a todos. Também obrigado pela oportunidade. Bom, esse é um trabalho conjunto com o professor Luciano Magno, orientador de doutorado. E uma vez orientador, orientador sempre na vida, né? A gente até hoje ainda continuamos trabalhando junto, tá? Então, o professor Luciano se encontra também presente na sala e ele pode fazer intervenções, comentários a hora que ele desejar também, tá? Bom, então a ideia é tratar desse tema, né, que são gráficos sólidos, e para o que a gente pensou aqui nessa apresentação, né? Rapidamente trazer a definição bem conhecida de fluxo da curvatura média, já é um tópico que é estudado há muito tempo, é bem conhecido de todos. Trazer a definição de Soliton, tá? E aí os nossos problemas, os nossos resultados, eles estarão concentrados em um tipo de gráfico para sólidos que são gráficos, né? Então vamos restringir os sólidos que são gráficos para tratar dos nossos resultados. E a gente vai tratar tanto da questão da existência, né, do problema de Dirichlet para esse tipo de problema, quanto da não existência, tá? E vamos fixar aqui algumas notações, né, para poder iniciarmos. Então, primeiro, vamos aqui tomar uma variedade sigma k e n, variedade riemanniana, e aí a gente vai definir exatamente o fluxo, como essa aplicação aqui, exatamente para cada tempo t, você tem uma imersão, né? Então, no caso aí, você tem que, a gente está imergindo esse sigma aí em uma família a um parâmetro de imersões, né? Bom, vamos fixar aqui mais algumas outras notações. Então, a sigma t aqui para a gente vai ser exatamente a variedade sigma, tá? Com a métrica induzida do ambiente, né? Então, para cada t, você tem uma métrica. As métricas aí, elas estão variando. Aqui a segunda forma fundamental e o vetor curvatura média de sigma t. Desculpa, psi-t. E aí a gente vai dizer que uma família ela evolui pelo fluxo da curvatura média se ela satisfaz aqui essa equação, tá? Equivalentemente, a gente pode também dizer que quando você faz a derivada de sigma de psi-t com relação a t, pega a parte normal disso, tem exatamente a curvatura média. E aí, para falar de sólido, a gente precisa também comentar sobre os fluxos autossimilares, tá? E para isso a gente vai pegar aqui, então, um campo na variedade N, e aí a gente vai tomar o fluxo exatamente no intervalo minimal AB, e vamos dizer que esse fluxo ele é autossimilar se a gente tem as seguintes características, tá? Primeiro, a gente consegue um diffeomorfismo, e, além disso, a gente tem que existe um fluxo de diffeomorfismo gerado exatamente por esse campo tangente aqui. Tanto esse ponto 1 quanto esse ponto 2 satisfaz essa condição aqui, que é a condição de ser um sólido, e essa condição daqui, ela vai dizer para a gente que, quando a gente olhar tanto a psi quanto o conjunto conjunto de dimensões da família a um parâmetro, se a gente, a menos de diffeomorfismo, a menos de reparametrização, enquanto conjunto, coincidem, tá? Então, tem a questão das reparametrizações, tem a questão dos diffeomorfismos, então, a gente tem essa relação aqui de igualdade. A gente fica evidente isso mais aqui na frente. Então, se você pega aqui um sólido, cada fatia temporal, ela satisfaz essa relação daqui, tá? Então, a gente tem essa constante aqui que normaliza. Então, a gente tem, então, que nesse caso, que para ser um sólido, quando você evolui pelo fluxo da curvatura média, tem que ser, você encontra as mesmas subvariedades que você encontraria se você evoluísse pelo fluxo desse campo X que a gente tomou. Se a gente pensar, por exemplo, no caso do espaço euclidiano, e pegar o vetor posição, tá? E a gente fizer o fluxo com
ao longo do vetor posição, segundo o vetor posição, a gente vai encontrar superfícies que, ou melhor, subvariedades, que vai ser as mesmas subvariedades se a gente pegar o campo segundo o vetor normal, segundo a curvatura média, né, o campo curvatura média. Então, coincidem tanto pegando o fluxo segundo o vetor curvatura média, quanto pegando o campo curvatura média, quanto o campo, esse campo X. Se isso acontecer, que não é tão fácil de acontecer, quando isso acontece, a gente diz que isso é um sólido. Então, essa definição aqui, ela é bacana porque a gente consegue enxergar casos que a gente já conhece, né? Os casos do Safchin, por exemplo, dá para contemplar tranquilamente com essa fórmula aqui, que a gente já conhece amplamente, do caso no espaço euclidiano. Então, a gente vai dizer, então, que uma imersão é um sólido do fluxo da curvatura média, com respeito a um campo, se a gente tem, então, que a curvatura média em cada ponto é exatamente, o vetor curvatura média é exatamente a parte normal desse campo, tá? E a observação aqui é só para observar que no caso que a gente tem codimensão 1, essa fórmula aqui exatamente, se torna essa fórmula aqui, que já é bem mais conhecido para o caso lá, por exemplo, do Safchin. Agora, eu quero trazer algumas definições para a gente colocar as notações para estudar os problemas dos espaços-produtos, os produtos óbvios. Então, dada uma variedade completa, tá? Vamos pegar uma função H positiva e vamos considerar a variedade M barra, tá? Esse produto aqui, munido com essa métrica aqui, produto óbvio, nessas coordenadas fx. Bom, esse campo daqui, a gente pode fazer uma conta, e ele é fechado e conforme, e a gente mostra que seu parâmetro de normalização é exatamente isso aqui. Satisfaz exatamente essa equação aqui, essa igualdade. Aqui, a gente vai pegar o J, esse intervalo aqui, aberto, e vamos assumir daqui em diante que T estrela aqui embaixo, né, T estrela embaixo, ele é maior do que menos infinito, e aí a gente vai definir esse conjunto aqui, ó, exatamente como o bordo assintótico, o bordo infinito dessa variedade produto, né? Nessas coordenadas, a gente consegue escrever a métrica que eu apresentei nos dois slides anteriores, né, com essa cara aqui, tá? E o campo, ele tem essa cara. A nossa intenção agora aqui é derivar uma equação que já é conhecida, que é a equação dos gráficos. Bom, então eu vou pegar aqui um gráfico, uma variedade, tá? Vou pegar o fluxo desse campo, esse vetor normal, e aí, fazendo cálculos, usando geometria, a gente encontra exatamente essa equação aqui, que é a equação dos gráficos desse fluxo com esse campo aqui, tá? Essa equação 4, a gente agora vai aplicar a condição de ser sólido para encontrar a equação dos gráficos que são sólidos. Aqui são dos gráficos, agora a gente quer encontrar a equação dos gráficos que são sólidos. Então, a gente aplica a condição de ser sólido, então o vetor curvatura média, a parte normal do campo, tá? E aí, aplicando arrumando aqui, reescrevendo, a gente tem exatamente essa condição aqui, o que nos dá essa equação aqui 5. Essa equação 5 aqui é exatamente a equação da curvatura média com respeito a esse campo aqui, tá? E aí vai satisfazer essa equação, que a gente vai chamar de equação dos gráficos sólidos, tá? Então, vai ser essa equação aqui que a gente vai trabalhar ao longo de todos os resultados. Nossa intenção é de perceber, mostrar, verificar que, de fato, a gente tem existência ou não de gráficos sólidos, e aí essa equação vai ser nosso guia. Aqui, essa função f aqui, ela tem exatamente essa cara aqui, e mais lá na frente, para seguir os resultados, a gente vai necessitar fazer algumas hipóteses sobre essa função f. Vamos só retomar um pouquinho o que a gente tem sobre
gráficos até então na literatura. Eu já comecei a comentar anteriormente sobre o caso do espaço euclidiano, do self-sync. Então, quando a gente tem que M barra é o espaço, é o produto, né, exatamente o espaço euclidiano, a gente tem que os sólidos eles podem ser self-sync, pode ser expander ou pode ser translated, tá? Enquanto os self-sync e os expander, eles evoluem segundo o vetor posição, a gente tem que os translators, eles evoluem, aí o fluxo é feito, desculpa, enquanto os sync e o expander evoluem segundo o homoteti, a gente tem que os translators, eles evoluem segundo translações. Então, existem alguns trabalhos referindo esse tópico. Os gráficos self-sync, os que IEC, em 1989, tem um trabalho dele que ele trata sobre esse tema, né, de gráficos para essa categoria de sólido no espaço euclidiano. Para o caso dos translating, a gente tem essas referências, tem o Yang, todo esse pessoal aqui, são referências que tratam do tema de gráficos, mas agora com translate. E aí a gente observa que uma coisa bem interessante, o sólido tem muitas importâncias, mas um fato que é importante destacar é que eles modelam a singularidade envolvida pelo fluxo da curvatura média. Já se sabe que quando faz o fluxo da curvatura média, evolui pelo fluxo da curvatura média, esse fluxo ele pode sim desenvolver singularidades. E o Ruiz, ele inclusive classifica essa singularidade, que pode ser de dois tipos, tipo 1 ou tipo 2. Esse tipo vai depender exatamente da norma, de como é que se controla a norma da segunda forma fundamental. E aí os sólidos aparecem exatamente porque eles são os objetos que modelam essa singularidade desenvolvida pelo fluxo. Então, entender os sólidos é importante para poder entender essas singularidades que aparecem quando se faz o fluxo da curvatura média, que é um fluxo tão comum e tão estudado. Aqui eu vou trazer já prévia de um resultado que a gente vai mostrar mais geral, porque se a gente pensar aqui nessas relações aqui, o estudo dos sólidos que são gráficos no espaço hiperbólico, a gente não tem muita literatura nisso, não tem literaturas que possam trabalhar nesse ponto. E aí, esse resultado aqui, ele já vai nos dizer quando é que tem a existência e a não existência de gráficos que são sólidos para o caso do espaço hiperbólico, tá? Então, você tem aqui vamos considerar que é espaço hiperbólico com o modelo do semi-espaço superior, e vamos pegar aqui um domínio no borda infinita, que é um problema no infinito, e vamos notar aqui a curvatura média desse bordo, tá? E aí a gente tem que, se a curvatura média for positiva no bordo, então, para cada dado contínuo, a gente consegue uma função que tal que o gráfico é um gráfico sólido do fluxo da curvatura média, tá? Com respeito a exatamente esse campo aqui. E, além disso, a gente tem que o vai se estender continuamente para todo o bordo com exatamente esse dado inicial aqui que a gente tem, tá? E o 2, se a gente tem que tem um ponto Q no bordo em que a função π é contínua e satisfaz essa propriedade aqui, satisfazendo a propriedade 1, então a gente garante que, ou melhor, desculpa, satisfazendo a propriedade de ser sólido, então a gente garante que não existe uma solução como aqui em 1, ou seja, eu não vou conseguir esse gráfico, esse dado de bordo, tal que esse gráfico no bordo satisfaça esse φ, tá? Então não existe esse problema de Dirichlet para o caso em que você tem um dado de bordo negativo. Então aqui é um desenho para a gente entender o que a gente estava mencionando há pouco, né? Você tem um domínio ômega no bordo infinito do HN, e a gente quer exatamente um dado de bordo que tem aqui, tem parte no infinito, tem fora, e aí você tem um gráfico, tá, sobre esse domínio aí. Bom,
aquela situação anterior, todo mundo vai estar incluso no que a gente vai mostrar na sequência. O que a gente quer fazer? Primeiro, a gente quer resolver o problema de Dirichlet para esse caso aqui. Eu tenho um Q de U igual a zero, e no bordo desse domínio, essa função é exatamente uma função contínua φ, nesse intervalo J, tá? Isso aqui é exatamente a equação lá dos sólidos, que foi derivada no início, a gente está escrevendo assim, então Q de U é exatamente essa equação aqui, isso aqui igual a zero, e a gente quer, então, encontrar uma solução para essa equação com esse dado de borda aqui. Na sequência, a gente resolve esse problema, só que agora a gente assume que a M-barra ela tem um borda assintótico. Então, a gente vai supor, então, que, de fato, esse intervalo aqui ele não é a reta real. Tá? Ele não pode ser a reta real. Vamos supor, então, que a estrela embaixo vai ser maior do que menos infinito. Tá? Bom, aqui a gente já mencionou um pouco sobre espaço hiperbólico. Nesse caso aqui, exatamente, exemplos típicos disso, que são exatamente as vibrações pelas orosferas e perisferas lá no espaço hiperbólico. Bom, a função sólido, eu falei sobre ela já, exatamente a função que aparece aqui, que aparece exatamente lá na equação dos gráficos, quando a gente faz esse termo aqui aparece, a gente chama exatamente de f, e para a gente seguir, a gente vai necessitar fazer algumas hipóteses sobre essa função para a nossa técnica funcional. Primeira hipótese é que essa função t ela vai ser não positiva e a derivada dela é não negativa nesse intervalo, para um T1 maior do que T estrela. E a segunda hipótese é que o T1 ele é finito. Se o T1 é finito, então a gente tem que f de T1 é zero. Tá? Essa primeira hipótese aqui vai nos possibilitar o uso do teorema da comparação. A gente utiliza muito o teorema da comparação, e a gente precisa dessa hipótese para poder fazer o uso do teorema da comparação. E a hipótese 2, ela vai ser importante, porque ela nos diz que a função constante, ela é, de fato, a função U igual a T1 é uma solução constante, tá? E que a gente vai ter exatamente que ela vai ser uma barreira por baixo. Essa função daqui, no espaço hiperbólico, é exemplo de uma função que satisfaz as hipóteses, essas duas hipóteses aqui. Se a gente olhar, ela é não positiva e, além disso, a derivada dela é negativa. Bom, esse é o teorema de comparação que eu mencionei há pouco, tá? E a gente vai utilizar bastante. Então, você tem uma função decrescente aqui, nesse intervalo. A gente pega duas funções C2 contínua até o bordo, satisfazendo essas condições aqui. Tá? Q de 1 maior ou igual a Q0 em ômega, Q de U2 menor ou igual a Q0 em ômega, então a gente tem que vale que 1 é menor ou igual do que o 2, ou melhor, e a gente tem que vale que 1 é menor ou igual do que o 2 no bordo, então a gente tem que essa condição se estende para todo o interior. E aí o teorema de existência dos sólidos que são gráficos é este resultado, que a gente vai pegar aqui um domínio, tá? Com um bordo C3, com HIT satisfazendo essa condição aqui, K maior que zero, e a curvatura média vai satisfazer essa condição aqui. Ela vai ser positiva se o K for zero, e vai ser maior ou igual do que K, né, que é um número maior ou igual que zero, para o caso que K é estritamente maior que zero. E a gente vai supor que essa função daqui, que a gente chamou de função sólido, ela satisfaz as duas hipóteses que eu mencionei há pouco. E aí, nessas condições, a gente garante que, para toda a função contínua, φ, existe uma única solução para esse problema aqui de Dirichlet. Tá? Bom, Reni, desculpa, perdão. Só dizer que tem um erro de sinal, talvez deve ser. A limitação pelo HIT, pelo baixo, é que o menos N-1K2. Então, a variedade que faz a fatia pode ser o RM, como no caso do hiperbólico fibrado por orosfera, ou o HM,
no caso do hiperbólico fibrado por hipersfera. Então, aqui tem um erro de sinal. Talvez as pessoas... Perfeito, obrigado, perfeito. O lower bound pode ser negativo. Pode ser negativo, perfeito. Verdade. E aí, aqui um esboço aqui vamos fazer um esboço aqui da prova, e para isso vamos aqui logo fazer algumas configurações. O setup é o seguinte, vamos chamar exatamente de W essa quantidade, tá? E aí, chamando de φ essa função daqui, a gente consegue escrever aqui o Laplaciano com peso, tá? E aqui, a equação dos sólidos gráfico, a gente consegue escrever exatamente dessa maneira aqui, usando essas quantidades, tá? A ideia para poder mostrar esse teorema de existência é o conhecido método da continuidade, tá? Que consiste no seguinte: o método da continuidade, a gente vai mergulhar aquele problema de Dirichlet que a gente quer resolver, nessa família há um parâmetro de problemas, tá? Então, aqui eu tenho uma família de problemas, e a nossa ideia é mostrar que esse intervalo daqui é um aberto fechado, porque se a gente mostrar que ele é um aberto fechado, como o 0, 1 é conexo, então ele vai ter que ser todo 0, 1, então essa família de problemas vai ter solução para todo intervalo de 0 a 1, em particular para t igual a 1 é o que a gente quer, é o problema que a gente quer. Então, para isso, segue-se o seguinte passo. Primeiro, esse intervalo ele é não vazio, porque a gente percebe que quando você pega o igual a θ, isso é uma solução para quando t é 0, então a gente já tem uma solução. O teorema da aplicação implícita nos garante que esse intervalo é aberto, inclusive já é uma conta conhecida. E a dificuldade, em geral, é mostrar que o intervalo ele é fechado. E aí, para isso, a gente utiliza as estimativas a priori, tá? Para mostrar este resultado. As estimativas a priori exatamente vêm para a gente tentar mostrar que isso é fechado. A gente vai pegar uma sequência aqui, e eu preciso mostrar que essa sequência ela converge para um elemento daí. Então, para simplificar a nossa vida, a gente vai invocar a teoria elíptica. Precisamos de estimar essa quantidade aqui, né? A norma, o C2 alfa. Então, pela teoria elíptica, a gente tem que, se a gente tem uma limitação da norma C1, então a gente consegue uma limitação da norma C1 alfa, tá? Para a sequência. E por Schauder, a gente conclui que a limitação C1 alfa dessa sequência vai nos dar uma limitação C2 alfa, tá? Essas constantes são uniformes. E aí, portanto, para que a gente consiga estimar a norma C2 alfa, é suficiente que a gente estime a norma C1 dessa sequência. E aí, para isso, a gente utiliza as estimativas a priori, que são as estimativas de altura, as estimativas interior e as estimativas de bordo. Então, para a gente fazer a estimativa C0, a gente utiliza o princípio do máximo, para isso, e a gente estima o gradiente da função U, e a gente faz isso usando barreiras que dependem, melhor dizendo, da norma C0 da função U. E aí, finalmente, a gente estima essa norma daqui, tá? Dependendo dessas duas quantidades aqui, a norma C0 de U e a norma gradiente. Isso utilizando o princípio do máximo. Algumas observações aqui nesse esboço. Primeiro que a hipótese H1, que é a primeira hipótese que a gente colocou lá sobre a função f, a função ser não negativa e a derivada ser positiva, a gente tem que as soluções constantes é uma subsolução para o problema, tá? Porque, exatamente, como ela é menor ou igual que zero, isso aqui acontece. Daí a gente tem essa conclusão aí, que U é maior ou igual do que C. E a hipótese H2, a gente já tinha mencionado, que ele nos dá que a f de T1 vai ser constante, ele nos garante que isso aqui vai ser exatamente uma supersolução para o problema, tá certo? Ou seja, U vai ser menor ou igual do que o W, onde W na verdade, que é o ômega. Ômega é o T1. Bom, supondo então que o T1 é o infinito,
Então, algumas computações, né, são contas, a gente obtemos que essa barreira daqui, tá? Aqui, o R é exatamente essa função aqui, a função de distância à fronteira, e a U é exatamente essa função daqui, tá? Então, a gente consegue mostrar que essa barreira daqui satisfaz isso aqui, tá? Que de ômega menor ou igual que zero. Essas constantes A e B são constantes apropriadas que a gente escolhe de modo que funcione o que a gente quer. Então, uma vez que eu tenho aqui essa função, eu adequo essas constantes para... É possível adequar de modo que eu tenha exatamente que isso aqui seja uma super solução. Para a gente conseguir mostrar esse resultado, mostrar a estimativa de altura, a gente precisa usar do fato de que a curvatura no bordo, ela é de fato positiva, e que se o HIT é maior ou igual que zero, ou seja, a gente precisa usar o fato de que se tem a curvatura média positiva se o HIT for maior ou igual que zero. Na sequência, faz as estimativas gradientes de bordo, e aí, para fazer a estimativa gradiente, a gente segue o seguinte passo. Vamos denotar que é exatamente a função de distância à fronteira. Então, vamos considerar essa barreira aqui, tá? O barra, que é a ômega mais φ, onde a ômega vai ser essa função aqui radial, e a π de r é esse logaritmo aqui, tá? E aí, de novo, a gente com mica constantes apropriada. Aí, a gente tomando aqui essa barreira daqui, essa subsolução, a gente tem que ela exatamente, ou melhor, tomando essa subsolução aqui, a gente tem que ela subsolução para o problema 1, tá? A gente fazendo a conta, a gente percebe. E aí, tomando o sub aqui do gradiente, a gente usa o princípio, ou melhor, usa aqui, que isso aqui é menor ou igual do que o máximo dessas duas quantidades aqui, tá? E a gente consegue uma estimativa, então, para o gradiente, então, no bordo. E para a estimativa interior, a gente procede da seguinte maneira. A gente vai aplicar, né, o princípio do máximo exatamente para essa quantidade daqui, e a gente usa um argumento que é clássico, que é os argumentos que a gente chama tipo Corevá, para poder fazer a conclusão. Então, a partir disso aqui, a gente consegue fazer um cálculo, essa quantidade daqui relacionando essa quantidade com essa daqui, esse produto exatamente o lambda sobre o ômega, o W, desculpa, e aí a gente tem o seguinte, a gente tem que, quando a gente calcula esse produto aqui, satisfaz isso aqui, né, uma extensa conta, vai nos chegar exatamente essa quantidade aqui, 8, essa desigualdade aqui. E aí, usando a estimativa de altura, a gente consegue limitar todo esse termo que está aqui em colchetes e por uma constante C chapéu, tá? E com isso a gente tem exatamente essa desigualdade aqui, tá? Feito isso, a gente pode aplicar, então, isso aqui é uma condição importante para que a gente possa aplicar o argumento tipo Corevá. Então, aplicando o argumento aqui, a gente tem, então, usando o princípio do máximo, então, que essa quantidade daqui, ela vai satisfazer essa desigualdade aqui, onde esse A e C1 são constantes uniformes. E aí, com isso, a gente consegue ter uma estimativa para o gradiente interior. Bom, então, com esses passos aí, a gente resolve, é uma técnica clássica, a gente resolve o problema para o caso de para a existência. E aqui agora vamos fazer um comentário sobre o problema no caso assintótico. Você tem um bordo assintótico, tá? Então, aqui nesse caso, a gente está supondo, então, que o T estrela, ele é maior do que menos infinito, e aí a gente garante ainda que existe essa única solução aqui para esse problema. A ideia daqui também é a gente construir barreiras, tá? O problema seria exatamente esse aqui. Na verdade, a gente remodela esse problema aqui, né? Pensando aqui o epsilon, e depois a gente vai mandar esse epsilon para zero, e a gente precisa mostrar que isso aqui converge. E para fazer isso, a gente
usa também barreiras para poder mostrar que, de fato, há essa convergência. E as barreiras que se utilizam lá são exatamente essas semibolinhas, tá? Que seria um caso unidimensional, né? Seria aqui o infinito, e a gente colocaria exatamente essas bolinhas de raios que varia. E aí a gente consegue mostrar exatamente isso aqui forma uma barreira por baixo para as subsoluções. Então a gente pode mandar o epsilon para zero, que não vai estourar, que não vai explodir, e assim tem a convergência, tá? Então a construção das barreiras é feita exatamente com essa técnica aqui. E com isso a gente mostra que vale também o caso quando você tem um bordo também no infinito. E aí, a última parte é exatamente a parte que a gente agora quer mostrar a não existência, tá? A ideia é o seguinte. Primeiro, eu vou trazer, lembrar aqui o teorema de Jekyll-Serre. O Jekyll-Serre, ele mostrou, tá, que se a gente tem um bordo que apresenta, ou melhor, você pega um domínio, né? Você pega um ponto que tem curvatura média negativa nesse bordo. Então, é possível exibir um dado de bordo suave com norma arbitrariamente pequena, para o qual esse problema de Dirichlet aí, ele não tem solução, né? Isso aqui é exatamente a equação das superfícies mínimas. E aí, nessas condições, um ponto... basta encontrar um ponto, né, do bordo aqui, desse domínio ômega, que a curvatura média é negativa, para você exibir, mostrar que não tem solução para esse problema de Dirichlet aqui. Note que nesse caso aqui ele consegue que esse dado de borda ele tem uma norma arbitrariamente pequena. Isso, depois eu vou fazer um paralelo com o que a gente conseguiu, existe uma diferença. Então, mais precisamente, esse aqui é o teorema mostrado em 68 por Jekyll-Serre. Então, ômega no Rn, o domínio limitado C2. Se a gente consegue um ponto no bordo do ômega, tal que a curvatura média é negativa, então, dado o epsilon positivo, existe uma φ sem infinito, com norma pequena, para a qual o problema de Dirichlet 11 não tem solução, para a qual esse problema não tem solução. Isso foi o que eles mostraram, tá? Aqui a gente tem uma outra versão, mas com algumas diferenças importantes para esse resultado. Se tem uma variedade completa, simplesmente conexa, satisfazendo essa condição aqui, curvatura seccional, ou seja, uma variedade Hadamard, né? E você pega a ômega, um domínio C3, tá? A função f ela tem que satisfazer as hipóteses H1, tá? Com T1 igual a infinito. E a gente vai supor que existe no bordo desse domínio ômega um ponto tal que a curvatura média é negativa. Nessas condições, a gente garante que existe um dado, φ, sem infinito, tal que esse problema de Dirichlet aqui é exatamente a equação dos gráficos sólido, não tem solução para esse dado aqui. Primeira observação aqui é verificar que, enquanto no caso do Jekyll-Serre, ele tem que esse dado aqui, ele tem norma arbitrariamente pequena, aqui a gente já não garante mais isso. A gente não tem mais isso, na verdade, que a norma desse dado aqui é arbitrariamente pequena. Mas a ideia é o seguinte: tome aqui um ponto na fronteira de ômega, vamos anotar exatamente isso aqui, a bola geodésica de raio R centrada em Y. Tá? A gente relembra a hipótese 1, a função ela é menor ou igual que zero e a primeira derivada é maior ou igual que zero nesse intervalo. E temos dois lemas que eles, de fato, garantem a validade do resultado. Esse primeiro resultado daí, ele tem o seguinte: você tem uma função f, tá, com as hipóteses anterior que a gente relatou, só que T1 mais infinito. Então, ele garante que existe
para qualquer epsilon, você consegue 1 a 0, que vai depender do epsilon, do diâmetro desse domínio que a gente pegou e da dimensão. Uma constante C absoluta, tal que se U a solução dessa equação, então vale essa desigualdade aqui, vale essa quantidade aqui. Ou seja, a gente consegue estimar em ômega, em ômega menos a bola, a função U, tá? Para tudo A menor do que a zero. Então, a gente tem o que o resultado nos diz exatamente que a gente vai conseguir estimar a função U, né? Aqui eu estou pegando a função em ômega menos a bola, né? Estou pegando aqui na região achurada. E aí eu consigo estimar a partir do bordo fora da bola, mais uma outra quantidade que eu vou calcular a função avaliado nessa região também, bordo menos a bola. Ou seja, eu consigo estimar o SUP aqui em termos dessa região aqui, desse bordo aqui, tá? De ômega. O comentário é importante aqui, esse desenho aqui, exatamente para a gente fazer um paralelo com o Jack Serre. Enquanto no caso das superfícies mínimas, a gente tem que ele pega uma barreira tipo catenoide, a gente tem que esse pescoço aqui, ele se abaixa muito, fica bem próximo aqui. No caso da gente, isso não vai acontecer, porque a gente vai construir barreira da forma ômega mais b, ou seja, a ideia aqui é que a gente está pegando um catenoide somando com um cone. E aí, por conta disso, a gente não consegue que o dado de bordo tenha uma norma arbitrariamente pequena. Tá? Então, esse aqui é um fato interessante que sai lá do Lema 1 e que a gente, por conta disso, a gente não vai conseguir aquela norma arbitrariamente pequena. O Lema 2 também é uma outra que a gente vai precisar utilizar. Como no Lema 1, as mesmas hipóteses, né? F, satisfazendo a hipótese H1 e T de igual ou mais infinito. Vamos pôr exatamente em essa quantidade aqui. É o sup na parte do domínio ômega que está no bordo da bola. Fixa aqui um epsilon barra positivo. E aí, de novo, a gente vai supor que a gente tem um ponto onde a curvatura média é negativa. Então, você consegue que existe um A zero, dependendo desses parâmetros aqui. Então, que para todo A menor ou igual do que A zero, vale no ômega, na parte do ômega que está na bola, exatamente essa desigualdade aqui. Tá? Isso aqui é interessante, porque aqui a gente pode aproximar esse A desse epsilon aqui, que esses gráficos aqui, eles não vão estourar. Eles vão, se você fazer o A se aproximar aqui do epsilon, tá? Eles não vão explodir, não vão estourar. Eles convergem para algum lugar. Isso vai ser importante. É importante isso na construção lá, na demonstração desses lemas. As demonstrações desses lemas são bem técnicas, tá? E via construção de barreiras, feita mais ou menos com essas ideias aqui. Então, a nossa ideia aqui agora é exatamente verificar aqui esse resultado a partir daqueles outros lemas. Então, vamos pegar o seguinte, então nós temos um domínio aqui, ômega, tá? E temos um ponto nesse domínio onde a curvatura média ele é menor que zero. Então, fixamos aqui um ponto, pegue um epsilon positivo, vamos pegar A maior que zero suficientemente pequena, tá? E vamos considerar exatamente essa função φC2 satisfazendo essas condições, exatamente aqui. A função φ, ela vai ser T estrela mais 1, fora, no bordo de ômega, fora dessa bola. Ela vai estar entre essa quantidade e essa quantidade daqui, tá? E, além disso, quando a gente aplicar no Y barro, tá exatamente esse ponto aqui, ó, da fronteira que tem curvatura média negativa, a gente tem que esse valor aqui. Tá?
Bom, a ideia seria esse desenho aqui expressa do que a gente está tentando fazer. Aqui tem a errozinho que seria menos. A gente tem aqui o domínio ômega, o bordo dele, tá? E a gente tem um ponto que tem um tombinho, né? Curvatura média negativa. Então a gente a gente tem esse dado aqui, né? Foi o dado que a gente colocou, construiu agora. E a gente vai tentar conseguir uma contradição. Eu vou conseguir um outro dado de bordo menor do que esse daqui. Então vamos fazer o seguinte. O vale isso aqui, tá no bordo pela definição, que a gente colocou lá da phi. Vamos escolher uma menor do que um a zero, tá? Esse a zero ele vai ter exatamente como essas características aqui do lema 1, ele vai satisfazer isso aqui, ó, essa desigualdade, tá? Essa quantidade, sim. E a gente, então, tem exatamente isso aqui. Né? Isso aqui é pelo lema 1. Né? Então, o sub em ômega fora dessa bola daqui, ele vai ser um epsilon mais essa outra quantidade aqui, que sai lá daquele lema lá. Aí a gente já tem, então, que isso aqui vai ser epsilon, e essa quantidade aqui, para o caso em que a gente está no bordo, pela definição da phi, vai valer t estrela mais 1, né, que é isso aqui, mais esse valor aqui que a gente já tem também da definição. Com isso, a gente conclui que o sup da função u no ômega fora dessa bola, ele é menor ou igual do que essa quantidade aqui, ó, t estrela mais 1 menos essa quantidade mais epsilon. Exatamente essa quantidade aqui, tá? Em particular, se isso aqui é verdade, então vale que isso aqui é menor ou igual do que esse valor desse conjunto aqui, ó. Então, essa é a primeira coisa que a gente obtém. Agora, pelo lema 2, a gente tem, o lema 2 vai ter exatamente isso aqui. Ele tem que é um epsilon mais o sup nessa quantidade aqui, nesse conjunto aqui, melhor dizendo, o sup de U nesse conjunto. E aí vai ser, aí você tem exatamente o epsilon daqui, mais o outro epsilon da definição lá no conjunto, né, que aparece um epsilon do φ, então vai aparecer aqui 2 epsilon, mais essa quantidade daqui, tá? E aí, ou seja, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu, por um lado, que U era menor ou igual do que isso aqui, tá? E o lema 2 vai nos dar exatamente que nesse ponto, o barra, a função satisfaz essa quantidade aqui, mas o dado de bordo é 3 epsilon, essa quantidade aqui. Ou seja, eu consegui um outro dado de bordo mais abaixo. Isso aqui contradiz o fato de existir essa φ. Então, não pode existir ela. Se a gente supõe que a existência dela, a gente chega a uma contradição. Então, a gente conclui que não tem um dado de bordo com essas condições. Tá? Eu não sei se o Lúcio quer fazer algum comentário dessa parte. Eu termino aqui as exposições sobre... Obrigado a todos.